Em declaração de líder, a bancada do PT, vereador Lucas Carinhato, da tribuna. Obrigado, vereadora Andressa. Quero tocar em dois assuntos. Um assunto da esfera mais nacional e um aqui da cidade. Mas ambos impactam na vida das pessoas. E eu quero dizer que eu tive a honra, na legislatura passada, de ser o presidente da Comissão de Agricultura. E nós aqui, na nossa atuação, somos generalistas, né? Nós temos uma relação mais profunda, um conhecimento técnico, às vezes, de uma área, mas como vereadores podemos presidir qualquer comissão. Qualquer vereador aqui pode presidir qualquer comissão, da CCJ até a Comissão de Ética, né? Da Comissão de Agricultura até a Comissão de Saúde. E eu tive a felicidade de ter colegas que eram do interior e que conheciam, cito aqui à época o vereador Sandro Fantinel, a vereadora Gladys Firiço, que compunham aquela nossa Comissão da Agricultura. E falamos muito. E eu ouvi atentamente a fala do vereador Aldonei, desconheço esse fato, vou buscar informações para que tenha uma opinião formada sobre. Só que aí eu acho que nós, enquanto Casa Legislativa, e cada um tem a sua atuação, a sua compreensão, mas vamos pensar o seguinte, Caxias, e também de Concepção, né? A nossa cidade é uma cidade que foi formada e que segue sendo, no interior, pelas pequenas comunidades rurais, pela agricultura familiar. E existe uma diferença abissal entre agricultura familiar e agronegócio. Aqui, às vezes, alguns colegas se dizem defensores do agro, e o agro no Brasil, desde décadas, recebe benefícios estratosféricos dos governos, de todos os governos, em razão do lobby que multinacionais, que os grandes produtores do agro fazem no Congresso, tem até bancada que defende o agronegócio, enquanto o pequeno agricultor familiar da Forqueta, da Criúva, da Vila Cristina, da linha 40 ou de qualquer lugar da cidade não tem. Algumas diferenças para nós refletirmos entre o agronegócio e a agricultura familiar. O agronegócio concentra 47% das terras, 1% dos produtores. A agricultura familiar, 23% das terras e 77% dos produtores. O acesso ao crédito para o agronegócio, que vai exportar commodities, soja, trigo, para os Estados Unidos, para a China e outros lugares, não é comida na mesa. A soja que vai para os outros países não está garantindo a comida na mesa das pessoas no Brasil. O que garante comida na mesa de Caxias e do Rio Grande do Sul são o que os nossos colonos estão produzindo. O acesso ao crédito do agronegócio é altíssimo, bilhões de reais pelo BNDES e pelo Plano Safra, enquanto o colono da Criúva, da Vila Seca, da Vila Oliva, por exemplo, no Pronaf, o teto vai ser de 80 mil, que vai garantir comprar um maquinário pequeno para aquele produtor. Ou nem garante, né? Dependendo desse maquinário. Aí vamos mais, ao benefício fiscal. Os representantes do agro vão ter quantias enormes de isenção de ICMS, de PIS, de COFINS, de IPI, enquanto o colono segue tendo uma baixíssima isenção ou renegociação das suas dívidas. A assistência técnica do agro chega pelos bancos, pelos grandes lobistas de helicóptero. Qual é a assistência técnica de um colono? Pouco e nada. Então, eu só estou trazendo esses dados para nós entendermos a diferença e que os governos ficam embretados pelo lobby do interesse econômico e especulativo de quem lucra bilhões e não coloca... Peço uma parte.
comida na mesa das pessoas. Então, só para a gente não ser incoerente, vereador Andressa Marques, porque quando lá na Câmara dos Deputados vem um projeto de lei ou um orçamento visando aumentar recursos para os pequenos agricultores, tem uma bancada do agronegócio que se arvora. E eu defendo aqui o pequeno agricultor, sou parceiro. E trazendo para Caxias, vereadora Sandra Boneto, porque é importante nós falarmos do problema a nível federal e a nível estadual e municipal. A nossa Secretaria da Agricultura é uma das que tem o menor orçamento. Pode fechar a Secretaria da Agricultura, não tem orçamento? Dá para fazer política de incentivo aos colonos sem dinheiro? Não dá. 2, qual é a assistência técnica que a Secretaria da Agricultura garante hoje? Os colonos estão sobrevivendo com assistência técnica da Emater, do Sebrae, porque da secretaria é muito pouco, tem que nomear agrônomo, veterinário e outros. Ainda, qual é a condição das estradas para os colonos da nossa cidade? Bom, tem que buscar recurso via PAC, tem a emenda eu disse senadora Denise, estou profetizando, da deputada Denise, para o acesso de Santa Lúcia, por exemplo. Já começou o asfalto para o acesso de Santa Lúcia? Então, estou citando alguns exemplos. Eu sou parceiro, acho que ser colono no Brasil é muito difícil, enquanto ser latifundiário e produtor de commodity, a vida é bastante tranquila, com benesses do Estado. Com benesses do Estado. Só antes de lhe conceder, eu não estou vendo o meu tempo, 13h04, 30 segundos, vereador Fantinel, porque eu quero entrar num tema de pavimentação comunitária. Obrigado, vereador Lucas. Eu gostaria de dizer para o senhor que eu compreendo e concordo plenamente com o que o senhor falou, mas como o presidente da República fez um decreto para a questão do IOF, então por que hoje ele não faz um decreto dizendo assim que agricultores com menos de até 50 hectares, porque é a realidade da nossa região aqui, 50 hectares, até 50 hectares vai continuar tendo subsídio. Quem tem mais, aí não tem mais. Então estaria fazendo a plena justiça. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fantinel. Eu acho importante, nós só precisamos tabelar isso com as nossas bancadas no Congresso Nacional, porque várias vezes, em vários Uma parte momentos, rápido, vereador. bancadas de partidos inúmeros, quando se trata de agricultura familiar, votam contra, para a gente não ser incoerente. Uma parte rapidinho também, vereador. Vereador Cláudio Libardi. O que o vereador 30 segundos. Perfeito. O que o vereador Santo Fantinel já apresentou já está previsto em lei. A subdivisão do módulo rural tem previsão legal e o governo vai fazer política pública para a subdivisão de módulo rural. Nós temos o maior plano safra da história. Sabe qual é o grande problema? É que os grandes latifundiários tomam o plano safra, que é o maior da história, em vez de deixar os percentuais para o pequeno agricultor que vai estar inferior a um módulo rural, o vereador Santo Fantinel, e quando ele toma esse percentual, em vez de ele pegar e investir na produção, ele compra título do governo. É isso que acontece, vamos falar a verdade. Tem dinheiro? Tem. Quem fica com o dinheiro? O grande produtor. Então, a gente tem que pegar e regrar a distribuição de verba com a relação com o módulo rural. Obrigado. Obrigado, vereadora. Quem que aprova? Vereadora Aldonei. Bem oportuna a sua fala, presidente Lucas, mas o intuito do meu grande expediente realmente foi falar do pequeno. Nós, em nenhum momento aqui em Caxias, nós não temos grandes latifundiários, aqui são todos produtores com, no máximo quatro módulos fiscais. É esses agricultores que eu falei, é desses agricultores que eu citei, é desses agricultores que eu defendo, e aqui em Caxias é essa a nossa realidade, por isso dá fala. Ninguém aqui está defendendo o grande, claro, os caras lá de 10 mil hectares de plantação. Muito obrigado. Eu entendo, vereador Aldonei, eu em nenhum momento disse que o senhor defendeu, eu só quis fazer uma comparação para nós diferenciarmos o pequeno do grande e na estrutura política e econômica no Brasil, os grandes produtores, como bem disse o vereador Cláudio Libardi, tomam um plano safra tão importante, conseguindo subsídios estratosféricos, enquanto os pequenos conseguem um recurso pequeníssimo, que mal dá para melhorar os equipamentos que os colonos têm na sua propriedade. Isso é uma parte, vereadora. Vereador Lucas, nós temos no Congresso Nacional a chamada bancada do boi, que a gente fala, né, que são os grandes latifundiários.
Eu estou com o vereador Adonei, toda a sua fala, concordo com o que ele falou, e estou com o senhor e nos comprometo, vereador Cláudio Libardi, a nossa bancada vota com certeza apoiando os pequenos e os médios agricultores, mas vou cobrar dos vereadores aqui para ver se as bancadas dos senhores vai votar a favor dos pequenos e dos médios. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Eu sigo no pequeno expediente para tratar do tema da pavimentação comunitária. Devolvo os trabalhos ao presidente Lucas Carinhato.